Bom dia, estamos de volta aqui no nosso clube. Bom dia, como vocês estão? Eu tô aqui muito feliz. Vamos receber a nossa querida Lourdinha. Tô abrindo aqui o arquivo que ela me mandou. Vocês vão chegando para que a gente possa compartilhar mais esse momento. Ai, Rita, voltou de férias. Como é que você tá, mulher? Tudo certo por aí? Rita, Milk, Simone, Dione, Lurdinha já tá aqui, Robertinha, Ellen, que bom que vocês estão de volta. Glauci, estamos todas aqui novamente. E eu queria então, não vou ficar de rololô, todo mundo aqui já sabe do que se trata esse projeto, né? O nosso clube é um clube para empoderar, para treinar com as nossas alunas do Roma Sistêmica esse processo de exposição, esse processo de elaboração de conteúdo. Ah, estou indo para casa agora, volto a trabalhar na quarta. Ah, entendido, na Retchen. Então, mesmo estando de férias, você está assistindo nós? Que coisa boa, gente. Oh, meu pai, muito bom. Então, meninas, é isso. Esse aqui é o nosso espaço, o nosso clube. Por isso que o nome é clube. É um lugar onde a gente recebe pessoas, né? E aqui, especificamente, nós estamos num projeto de receber as nossas alunas do Roma Sistêmica para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Muito conteúdo, muito conteúdo. Eu vou chamar, então, aqui a Lurdinha, que é uma das nossas alunas da Terapias Essência e Sal. Meu pai vai a folha agora. Acho que está entrando. Tem que virar isso. Sempre, bom dia. Bom dia. Sempre entra torto. É sempre, eu não sei porquê. Eu não sei, eu já tentei, sou eu mesmo, né, claro. Você tem que aprender. Não, Bom mas dia. acontece. Dá uma olhada só se a câmera, quando você pegar, se está virada para você ou não. Mas isso também, Olhei, gente, é besteira. olhei, Isso também tudo ter bem. palito, né? Tá tudo certo. Simônia colocou aqui, vamos botar antes de começar, tem um elogio para a Robertinha. Pode falar. Essa mulher robusta que está voando nas redes sociais, cada postagem incrível. Gente, modelem umas às outras. Robertinha está arrasando nos posts. Esse fim de semana, gente, eu fiquei off. Não vi nada, mas vou olhar, vou fuxicar as redes sociais de vocês. A Lurdinha está arrasando também nas lives. Ah, o Leandro colocou aqui, ó, é uma configuração do Instagram. Talvez tenha aqui na parte de configurações para já deixar a câmera do lado certo. Ah, obrigada, Leandro. Obrigada. Leandro, esses maridos são tão participativos, né? Ajuda pra caramba. Eu vou olhar então. Pode deixar. Agradeço. Obrigada, Leandro. Desculpa estar te reduzindo a marido da Sônia, mas não é que a gente tem que enviar os maridos que é bom. Os maridos que vêm aqui e participam com nós, E ajuda. né? E ajuda nós. Ajuda, ajuda. Obrigada, Leandro. Então, gente, recebam com todo carinho agora a nossa querida Dinha, que trouxe um tema que tem tudo a ver com o que nós trabalhamos agora na nossa meditação, que é, ela trouxe uma oração muito bonita, que é a oração da felicidade plena. Sei que ela vai falar sobre isso, né? Acredito que ela vai aqui explanar um pouquinho sobre isso, e tem tudo a ver com esse conteúdo da manhã. A Roberta falou, obrigada, se esse apoio só me impulsiona. Impulsione em si mesmo. Façam coisas bacanas, modelem umas às outras, aplaudam. Isso sempre vai dar bons frutos, né? Então, Lourdinha, o palco é seu. Vamos lá, já que é um clube, né? Vamos lá. Eu trouxe essa oração da felicidade plena. Ela foi enviada para mim ontem, né? Eu não conhecia. E eu estava em meio assim do que eu ia falar e tal. Eu já tinha uma ideia, mas né, a gente está sempre aberto. E aí uma amiga minha, a Diana, ela enviou essa mensagem, essa oração para mim.
O interessante é que essa oração, ela foi feita por uma pessoa que é deísta. E eu não conhecia o que era, assim, eu já conhecia através da Diana, né? Eu não conhecia o deísmo, né? Um dia que a gente estava conversando sobre religião, enfim, e ela foi e falou assim, Lu, eu sou deísta. Eu falei, hein? Isso é o quê? De comer? O que é isso? Me explica porque eu não estou entendendo nada, né? A deísta, para quem não conhece, é que segue o deísmo e acredita em Deus, né? É uma filosofia que acredita em Deus, ele independe de religião, tá? Eu até chamei aqui num site aqui agora, ele fala que o deísmo pode ser considerado como uma religião natural, pois os pensadores deístas entendem que a própria natureza, em sua existência e perfeição, já é a prova da existência de Deus. Se você for pensar, eu não estou falando que tem alguma relação, porque eu não entendo profundamente o deísmo, né? Mas olha para você ver os índios, né? Olha as primeiras pessoas, né? Não só os índios, mas eles cultuavam a natureza. Não tinha essa questão de religião. Né? Então, o que eles acreditam é por aí. Tá? Eles acreditam num Deus, numa inteligência suprema que criou tudo. E é interessante que essa conversa também ela é muito longa, mas eu não vou por aí. Né? Porque tem os agnósticos, que tanto faz se existe ou se não existe. Para eles não faz diferença. Entende? Né? Então, tem os ateus, tem os que acreditam em muitos deuses, tem os cristãos. Então, mas o que eu achei mais interessante é que essa oração foi feita por alguém que acredita em Deus. E o que é mais interessante nessa oração é que é uma oração de agradecimento. Porque quando a gente fala em orar, em rezar, geralmente a gente pede. Bom, aí eu estou falando por mim, né? Dificilmente você faz uma oração só para agradecer. Dificilmente. A oração ela tem várias partes do louvor, mas tem a súplica também. Tem o agradecimento, mas geralmente você pede. E essa não. Essas são tópicos de apenas agradecimento. Então, para a gente dar o crédito, né, a quem fez, o autor é Marco Antônio Kuma. Tá? Essa oração ele publicou dia 15 de agosto de 2006. E é aí que ele estreou como autor. Tá? Ele já escreveu outros livros, inclusive um livro que se chama Deísmo, que é considerado como seu livro de ouro. Tá? E ele também escreve romances deístas, até me deu curiosidade. Eu conheço romance espírita, romance sem ter nada a ver com a religião, me veio essa curiosidade, depois eu vou ver. Tá? Mas o que me chamou muita atenção foi isso, foi ser uma oração apenas de agradecimento. Só isso. Então eu vou fazer a oração, eu vou ler e eu quero pontuar algumas coisas que eu achei muito interessante nessa oração. Se você quiser, Gel, pode me cortar, não tem problema não. Tá? Se você achar alguma coisa interessante, você pode me chamar. É interessante você falar do deísmo, porque o deísmo é algo que a gente, inclusive, aprende na escola como se fosse uma religião primitiva, né? Que é justamente todos os povos indígenas, as religiões afro, os povos africanos, são considerados por muitos deístas, pelo culto à natureza, né? Por usar a natureza como a sua ferramenta de, entre aspas, adoração. Só que não é uma ferramenta de adoração, é justamente isso que você está falando. É um processo de ver Deus em todas as coisas. Então, algo que é tão espiritual, materializado na própria natureza, materializado nas próprias pessoas, nos animais, né? Então, é muito legal isso, é muito bacana você trazer desse conceito. Que é E, muito tempo não pensava, nem pensava sobre isso, assim, porque ficou fora do meu radar, mas achei bem legal, bem interessante. e olha que interessante, foi você falar, aí eu lembrei que realmente a gente estudou. Eu não lembrava de ter escutado essa palavra na minha vida, mas na hora que você falou aí que a gente estudava, eu realmente lembrei desse termo. Né? E quando ela falou isso, a gente viu muito, porque assim, é diferente. Né? É diferente e ela se enquadrou nisso e está bem, e é o que importa.
Né? E mesmo que ela fosse ateia ou que não acreditasse em nada, também não faria diferença. Né? Mas Esse Deus de uma forma, né? Porque o nosso Deus cristão, independente de ser católico, enfim, ou protestante, é um Deus personificado, né? É um Deus que tem isso, uma persona, que tem uma pessoa. Esse Deus não, é um Deus de manifestação, é um Deus de fenômeno, é um isso. Deus fenomenológico. Então é muito bonito também. Por isso que a gente tem falado aqui no Terapia em Ação, não importa, né, de que forma você vai manifestar a tua espiritualidade, não importa de que forma você veja Deus, não importa nem se você vê Deus, mas Isso não faz Deus diferença. quer em você, né, nessa divindade, nessa centelha, nessa força que habita dentro de você. Ainda que você ache que não tem nada para fora, que você está tudo aqui, está tudo bem. O importante, o Marco falou, na religião católica é o teísmo. Nossa, meu marido. Esses Esse pais dano que você falou. hoje, não. Jesus. Não, bom, tá bom, vamos lá. Vamos Bora, lá, Luzinha, segue vamos o lá, barco. vamos lá. Então ela começa, ela tem 25 itens, tá? Então eu não vou fazer a oração com o sentido de estar rezando nesse momento, não. Quem se interessar, eu vou jogar lá no grupo, tá? Quem se interessar pode chamar também, que a gente passa, não tem problema nenhum, tem na internet, tá? É só porque, como ela é grande, ela já é a própria conversa. Tá? Então, tem algumas coisas, assim, eu fui começando a pontuar, me deu vontade de pontuar tudo. Mas eu marquei alguns itens que me chamou mais atenção. Tá? Então, oração da felicidade plena. Tá? Agradeço pelo dia de hoje, por todos os dias e sempre. Esse sempre me chamou muita atenção. Ele fala isso sempre em vários momentos da oração. Então, quer dizer, no meu entendimento, eu posso estar errada, há alguma coisa depois. Né? Não é pelo fato dele não acreditar em religião, eu posso estar errada, deturpando, espero que não esteja, mas esse sempre me veio com essa conotação. Né? Uhum. Agradeço pelo dia de hoje, por todos os dias e sempre, por tudo que vem pela frente. Né? Agradeço pela natureza, pela vida humana e pelos bichos. Agradeço pela minha vida nessa existência, onde eu possa cumprir a minha missão ou parte dela. Aí eu pus um asterisco. Olha, agradecimento. Onde eu possa cumprir a minha missão ou parte dela. Mesmo que a gente cumpra uma parte. Porque aí você já começou lá no comecinho, você já falou do chicote, né? E a gente fica querendo ser 100%. A gente não tem noção da Uhum. missão que a gente veio fazer, mas você quer que ela seja 100%. Então você quer ser 100% boa mãe, 100% boa profissional, 100% boa terapeuta, 100% tudo. Né? A gente quer, de uma forma ou de outra, ser isso. Mas ele fala, ele agradece, né? E fala que mesmo se ele cumprir uma parte dessa missão, ele já está grato. Isso aqui Perfeito. me chamou muita atenção, muito mesmo. Aí ainda vou falar mais um pouquinho, né? É, na hora que a gente vai começar a montar conteúdo para rede social, como terapeuta, ou mesmo no meu caso na contabilidade, eu fico ali esmiuçando, né? Fico ali, às vezes gravo um vídeo um monte de vezes e uma palavrinha que você engasgou, você volta, mas você engasga em outra. Então, engasgou? Vai. Senão você nunca vai ficar pronto. Senão, às vezes, um dia que dava para você preparar 15 vídeos, você prepara 3. Porque o perfeccionismo foi tão grande. Aí eu acho que cabe um pouquinho aqui. A Sim. gente ser grato de estar fazendo uma parte. Pode não conseguir tudo, mas uma parte a gente está fazendo. Uma parte a gente Sim. querer fazer. Agradeço pela minha proteção de ir e vir com segurança. Olha a fé, gente. Ir e vir com segurança. E a gente com tanto medo de pôr o pé na rua, né? Não que não tenha que ter cuidado, não que não tenha que ter receio, não estou falando isso, tá? Mas agradecer por essa proteção. Agradeço por todos os benefícios recebidos e atribuídos a mim. Agradeço pela proteção ao teto que me acolhe, onde posso morar e viver independente
independente do lugar. Aí aqui eu também quero fazer uma observação. Agradeço pela proteção ao teto que me acolhe. Eu vejo tanta gente reclamar que paga aluguel, que aluguel é um dinheiro jogado fora. E sempre que eu tenho oportunidade, eu cito meu irmão. Ele fala que não é um dinheiro jogado fora. De forma nenhuma, você está morando. Se você não quiser pagar aluguel, mora debaixo da ponte. Tudo bem, sem problema. Então, a gente tem que ser grato a esse teto que acolhe a gente, independente de como ele vier. Então, não é um dinheiro jogado fora. Aí eu vejo outras pessoas falarem, você vai financiar uma casa, você paga o dobro. Tá, mas você está pagando. Então, compra à vista. À vista eu não tenho. Então, o que eu posso fazer? Não, deixa alugar, aluga. Só não enche o saco. Enche o saco. Só seja grato que você tem dinheiro para pagar aluguel. Eu, quando separo o dinheiro do meu aluguel, Gel, eu falo, graças a Deus. Separo o dinheiro do meu aluguel, falo, graças a Deus. Entende? Esse mês eu morei, ou esse mês eu vou morar, ou sei lá se eu pago adiantado, eu já nem sei, já tem muitos anos que eu moro aqui. Mas eu sei disso, eu sei que esse mês eu tenho esse teto. E morar na rua, eu não quero. Tem gente que gosta. Mas para mim não serve. Então, isso me chamou muita atenção por essa fala, sempre do meu irmão. Ela sempre vem à minha cabeça. Agradeço pela paz e alegria proporcionada no meu ambiente familiar, social e de trabalho. Olha que interessante. Agradeço pela paz e a alegria proporcionada no meu ambiente familiar, social e de trabalho. E, gente, vamos falar uma verdade, né? Assim, como a gente reclama da família, né? Como a gente reclama do trabalho, né? E aqui ele vem e agradece pela paz e pela alegria proporcionada por esses ambientes, o familiar e o de trabalho, e o social. Né? E olha como que ele coloca essa posição. A gente reclama de pai, reclama de mãe, reclama de irmão, mas na hora que morre todo mundo, você está lá chorando na beirada do caixão. Você reclama do seu emprego, mas na hora que você morre, você descabela porque você não tem como pagar suas contas. E ele vem e agradece pela paz e por essa alegria. E é verdade. Agradeço por toda a sorte e sabedoria adquirida hoje, em todos os dias e sempre. Ele já agradece para frente. Ele já agradece pela sorte, pela sabedoria que ele ainda vai adquirir. Ele já agradece por ela. Agradeço pela minha... Achei interessante colocar sorte com sabedoria junto, né? Porque a sabedoria faz com que você acabe sabendo viver. Né? Então, quando eu sou sábio, eu vou viver com menos conflito, eu vou saber tomar melhores decisões, eu vou fazer os meus processos de uma forma mais emotiva e racional, equilibrando razão com emoção. E aí, obviamente, parece, então, que eu tenho muito mais sorte. Percebe? Porque essa questão da sorte está sempre mesmo muito ligada com agir com sabedoria. Nossa, que sorte isso! Sorte, mas eu fiz o que era preciso, eu me coloquei naquele lugar, eu tive calma para lidar com aquele conflito, com aquela situação, eu me preveni, eu poupei, ou eu planejei. Né? Então, assim, minha filha está fazendo um curso no exterior. Nossa, que sorte, sorte! Eu tive sabedoria de planejar. Então, a sorte, essa boa sorte, esse bom destino, ele vem acompanhado de sabedoria. Né? Então, achei bem legal assim, essa reflexão, assim, de ir refletindo sobre essa oração. Foi bom ser separado. Foi bom ser separado mesmo, porque essa sorte, da forma que a gente pensa, ela não existe. Né? Porque senão não seria um Deus de amor, que daria para um sem ter mérito algum, e não daria para outro que às vezes tem mérito. Né? Então, foi muito bom essa sua colocação. Essa sorte vem através dessa sabedoria. Foi muito boa essa colocação. Agradeço pela minha cura, pelas noites de sono e pelos momentos de prazer e de alegria.
Aí é interessante. Agradeço pela minha cura, né? Pelas noites de sono, pelos momentos de prazer e de alegria. Difícil a gente agradecer por isso, né? Agora, quando você está doente, você bate o joelho no chão e já começa a rezar, né? Quando você está triste, infeliz, aí você lembra de fazer uma oração. Mas dificilmente alguém chega de uma festa, tô falando que não tem, gente, mas dificilmente alguém chega de uma festa onde teve tudo muito bom e fala, meu Deus, muito obrigada por esse momento de prazer e de alegria. Você está na festa como um exemplo, tá? Não necessariamente precisa ser uma festa. Dificilmente a gente faz isso. Dificilmente nesses momentos de prazer e de alegria a gente lembra de agradecer. Tem hora que a gente lembra, tem hora, mas não é com a frequência que a gente lembra da hora do sofrimento. Esse a gente lembra de pedir, né? E ainda pede para livrar. Não pede nem o entendimento pelo qual a gente está passando aquilo. A gente pede o livramento. Tira isso e pronto, né? Agradeço pela água, pelo pão, pela sede, pela fome e pelo alimento que me sustenta e me mantém saudável. Gente, ele agradece pela sede, pela fome. Quando o organismo da gente não está funcionando direito, quando a gente não tem sede, ou quando a gente não tem fome, ou quando um filho da gente não tem fome, a gente desespera. A minha menina, ela é super saudável. Ela adoeceu pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Ela não gripa, ela não tem nada. Mas quando ela tinha uns 2 aninhos, ela começou a dar alguma coisa de bronquite, alguma coisa assim. Não lembro exatamente o que. E eu lembro que ela ficou 3 dias sem comer. Eu lembro o desespero que eu fiquei. Eu comprei uma caixa de bombom, dei na mão dela. Ela nem tirou o plástico, ela não tirou. Ela ficava andando, Gel, com o bombom o dia inteiro. Pra lá, pra cá. Não saiu da mão dela. Mas ela não abriu. Eu pensei, gente, realmente não tá fácil, porque ela não tá com fome. Ela não quer comer. Aí, claro, a gente foi levada ao médico, foi medicada dessa forma. Surgiu a primeira coisa que ela quis foi abrir a caixinha de bombom. É claro que eu deixei. É lógico, né? Então, ele agradece por isso. Ele agradece por ter, né? Por ter a água, pelo pão, né? Que representa a comida. Mas ele também agradece pela sede, por poder sentir fome e por poder sentir a sede. E não tem nada melhor do que a gente fazer as coisas na hora que a gente está com vontade. Você está com sede, você bebe água. Isso é ótimo. Você conseguir saciar essas necessidades. Está com fome? Você come. Né? Então, isso eu achei muito interessante ele lembrar de agradecer por isso. Agradeço pela minha família, por ter família e pela felicidade dela. Agradeço pelos amigos, por ter amigos e pela felicidade deles. Porque eu deixei para falar sobre esses dois juntos. Ele agradece pela família, que muitas vezes a gente reclama da família, mas não ter família não deve ser bom. Eu tenho família, meu pai faleceu esse ano, mas mãe, e sempre tive eles presentes, tenho 5 irmãos, né? Por ter família. E agradece pela felicidade dessa família. E agradece pelos amigos. Tem tanta gente que fala, eu sou tão sozinho, eu não tenho ninguém. Será que não tem? Mas eu não vou entrar nesse mérito. E ele agradece por ter amigos. E agradece pela felicidade destes amigos. Não vou te falar no mundo, não, porque eu não gosto dessa expressão. Mas tanta gente que fala que os amigos têm inveja e tal, tal, tal. Eu não consigo entender muito isso. Um amigo tem inveja do outro. Não que a gente não sinta inveja. Eu não estou falando que eu estou acima do bem e do mal, que eu não sinto inveja. Mas olha o nosso grupo, né, Gel? Nosso grupo é sempre uma motivando a outra. Né? É uma se modelando na outra. E aí vai. Eu acredito que não tem essa inveja. Eu acredito sim que é um grupo de amigos. Entendeu? Né? E eu agradeço sim por eles e peço. E agradeço, olha, a mania de pedir. E agradeço pela felicidade de cada um deles.
Agradeço pela luz que ilumina os meus entes queridos, vivos e também falecidos. Agradeço pelo meu trabalho, por ter trabalho, pelas oportunidades de trabalho e emprego, pelos ensinamentos e aprendizados adquiridos e que promovem o meu crescimento. Nesse aqui eu vou fazer um parágrafo, um parêntese um pouquinho maior. Como a gente, de uma forma geral, reclama de trabalhar? Quantas pessoas eu conheço e quantas pessoas você conhece que trabalham? Eu trabalho porque eu tenho que trabalhar, porque senão eu não consigo me sustentar. E eu já não me vejo sem trabalhar. Eu não me vejo, eu não consigo me ver sem fazer nada o dia inteiro. Ah, mas a dona de casa trabalha mesmo. Trabalha muito. Mas o trabalho de dona de casa, para mim, é assim, não é o que eu quero. Entende? Eu quero fazer outra coisa. E aí ele vem e agradece pelo trabalho e por ter trabalho. Aí o que eu vejo muito, Gel, a gente reclama do trabalho, meu trabalho não tá bom, meu trabalho não tá bom, não gosto das pessoas que trabalham comigo, eu faço o que eu não gosto, mas novamente eu vou falar, na hora que você perde esse trabalho, você fica louco. Porque você não tem como pagar suas contas. E você entra num trabalho igual aquele que você estava, que é o que você sabe fazer. E aí você volta na reclamação. E não agradece a oportunidade daquele aprendizado que você teve, que pode te garantir esse novo trabalho. Isso é para a gente pensar. Agradecer realmente esse trabalho, porque é ele que, de uma forma ou de outra, nos dá inúmeras oportunidades de crescer como pessoa, de obter as nossas coisas materiais, né? Um trabalho, quando você trabalha, que seja um trabalho estável, você trabalha autônomo, não importa, né? Você tem como adquirir as coisas que você precisa. Não importa se é uma bolsa de marca ou se é uma bolsa sem marca. Não importa se você quer comprar essa casa ou se você mora de aluguel. Mas é Eu queria através. falar algo sobre isso, que é algo que a gente tem falado muito em grupo, né? Que é assim, trabalho é valor, né? Valor é trabalho. Então, não importa se é um trabalho remunerado ou não é, tem muitas mulheres que trabalham em casa e essa é a sua missão. Existe uma troca, existe ali uma valorização. Quando você está fazendo aquilo que você tem que fazer, você vai sentir uma satisfação, você vai sentir uma gratidão. Por isso que um ponto muito importante que a Lourdinha está trazendo é, primeiro, todos nós precisamos ser produtivos, né? Todos nós precisamos trabalhar, tem muito valor no trabalho. Mas se você, trazendo, aproveitando esse gancho que ela trouxe, se você sente um. Primeiro precisa descobrir, separar se é hábito de murmurar, se é hábito de reclamar, né? Então, eu tenho o hábito de reclamar de tudo, estou sempre insatisfeita com tudo, ou se eu estou sentindo um desconforto, porque esse não é o meu lugar, né? Então, tem mulheres que estão no mercado de trabalho que sentem que o lugar delas é em casa cuidando dos filhos. Não vai ter uma remuneração financeira. A remuneração dela vai ser estar no lugar que ela tem que estar, fazendo aqueles filhos florescerem. E outras mulheres que, ao contrário, estão em casa, mas se sentem numa prisão. Elas precisam ir, então, encontrar o seu destino. A mesma coisa numa empresa, a mesma coisa você, Lourdinha, aí na sua contabilidade. Será que é contabilidade mesmo que eu vou querer fazer a vida toda? Será que eu estou num processo de transição de carreira? Como que eu me sinto? Eu sinto algum desconforto? Então, precisamos também ter um bom senso analítico de perceber. Eu estou só murmurando, estragando tudo que eu tenho com a minha murmuração? Ou o universo está me dando um empurrãozinho nesse desconforto para eu perceber que talvez eu precise ir para outros rumos, né?
Então, sempre, mesmo que você sinta desconforto, sempre agradecendo toda a provisão, agradecendo tudo que você tem, né? Tudo aquilo que esse trabalho te dá. Eu acho isso muito importante, porque às vezes é aquele trabalho, pior trabalho que você fez, que te deu a possibilidade de comprar a sua casa. E aí você encerra aquele ciclo e fala, agora eu vou para um novo ciclo, eu vou para um ciclo de maior satisfação. Então, a gente não pode colocar tudo numa mesma caixinha, mas perceber que com esse bom senso, a gente consegue principalmente descobrir, isso é murmuração ou é desconforto? Um desconforto que me leva à mudança. Então, era isso essa minha colaboraçãozinha aí para esse ponto. Eu achei E eu muito bom gostei, como você eu até pontuou. anotei a palavra murmurando, né? E uma outra coisa que você sempre fala, isso eu aprendi com você, de verdade, que, assim, eu sempre soube que tudo que a gente aprende, a gente não perde. Mas isso para mim era muito solto, isso daí. Era numa questão de evolução, era tudo muito solto. E você traz, você mesma, traz para a gente a sua vivência, né, no mundo corporativo, como você mesmo fala. Tudo que você aprendeu lá, você está usando aqui. Né? Então, a gente tem que agradecer, porque às vezes aquele trabalho que você não está gostando naquele momento, você tem que se esforçar para sair dele. Porque trabalhar numa coisa que você não gosta durante 15 anos, 20, ou aposentar numa coisa que você não gosta, né? Aí vamos ver esse murmúrio, né? Mas vamos ver o que você está fazendo também para mudar. Mas o que eu quero falar é o seguinte: por tudo que você passa, traz o ensinamento, né? E esse aprendizado. E ele fica. E aí eu consegui entender que às vezes um livro que eu li lá na minha infância, que era Uhum. uma poesia, Cecília Meirelles, eu adorava ler, entende? Eu amava, e a mãe fala que eu não ficava sem um livro na mão. Eu estava sempre com um livro na mão, né? Desde criança. Né? Então, essa leitura lá, ela me ajuda hoje a Sim, tudo ler, é a instrumento e ferramenta. brincar. Ela me ajuda. Uma coisa que eu nunca imaginava. Né? E isso eu aprendi a olhar com você dessa forma. Agradeço por todas as oportunidades em que eu possa crescer e evoluir como pessoa e como ser humano. Aí aqui o bicho pega. Eu vou te contar. Agradecer por todas as oportunidades em que eu possa crescer e evoluir como pessoa e como ser humano. A gente quer só coisa boa, né? A gente só quer evoluir na festa, né? Você só quer evoluir só fazendo coisa legal, né? Só coisa boa. Mas a evolução, esse crescimento, desculpa, gente, infelizmente, ele se dá na hora que você está sofrendo. Porque, infelizmente, a gente ainda não aprendeu a crescer na alegria, no amor, na falta de sofrimento. A gente precisa ainda tropeçar numa pedra para dar valor no dedão. Que é, na realidade, o que acontece com a gente. Então, ele vem aqui e agradece por todas as oportunidades em que eu possa crescer e evoluir como pessoa e como ser humano. Aí essa eu achei, pensei, será que eu agradeço mesmo por todas essas oportunidades? Ou tem algumas que, assim, não gostaria de ter passado? Mas talvez foram essas que eu não gostaria de ter passado, as mais importantes para eu estar aqui agora. Né? Por isso que eu achei que interessantíssimo essa colocação. Agradeço pela força que me dá condições para cumprir com as minhas obrigações e tarefas. Agradeço pela força positiva interna que me mantém determinado, firme, forte, persistente, perseverante e com muita paciência para seguir o meu caminho. E eu gostei muito da onde ele falou força positiva interna.
Eu estava agora, antes de você começar, eu estava aqui futicando no Face, né? Aí vi uma postagem assim, que você tem que, eu não lembro exatamente a ordem, mas você tem que pedir, acreditar e que Deus vai te dar. Eu fiquei pensando, não, né? Não adianta eu ficar aqui acreditando, tendo maior fé em Deus, pensar que Deus vai me dar um carro zero. Eu penso que Deus não funciona, a minha maneira de pensar. Eu penso que Deus não funciona dessa forma. Então, o que ele vem? Ele vem e fala aqui, ó, agradeço pela força positiva interna, que me mantém determinado. Aí sim, aí eu concordo. Se a gente tem determinação, firmeza, fortaleza, persistência, perseverança e paciência para seguir o nosso caminho, para construir o nosso caminho, aí sim eu acredito que a gente vai conseguir tudo que a gente quer. Aí eu acredito que não tem limites realmente. Mas ele agradece por ter muita força positiva. Interna positiva, a gente estudou ela no curso, né, falando sobre o centro da vontade. Então, nesse centro da vontade que está esse poder, essa força, essa firmeza, essa persistência, essa resistência. Então, muitas vezes, aquilo que a gente tem falado, né? O nosso centro da vontade, lá no corpo mental superior, ele é sequestrado. E ele está muito ligado com a manifestação da fé. Então, por isso que ter fé aciona o nosso centro da vontade. A fé naquilo que eu não consigo ver, ela fortalece esse centro da vontade, que seria essa força positiva interna, que mantém determinado, firme, forte, persistente. Quando a gente percebe, né, que não está conseguindo, a gente precisa olhar para esse corpo mental superior, tentar. Por isso que a meditação ajuda muito nesse resgate desse centro da vontade. O centro da vontade está conectado com o nosso eu superior, com o nosso mental superior. Então, se você sente que não está conseguindo ter essa força, precisa olhar para esse local, né? Esse corpo mental superior. O que eu posso fazer? Um tratamento energético? O que eu posso fazer? Eu posso meditar, eu posso ativar mais a minha pineal, tentar trabalhar mais com esse centro de conexão, né? Mas bem legal isso está na oração também. Essa oração digamos que é quase que um manual de vida. Isso. É um manual prático de como eu preciso olhar para as coisas e viver a vida. Muito legal. E sempre agradecendo. Ele não pede a força positiva. Ele já agradece por ter essa força positiva. E você acha que Deus só deu essa força positiva para ele? Não, né? Claro que não. Está em todos nós. Se ela vai ser ativada, como você falou, né, se ela está sequestrada, cabe a nós percebermos e buscarmos a melhor forma de tratar, de cuidar disso. Agradeço pela força positiva externa, que ilumina os meus passos e o meu caminho. Então ele sabe que ele tem uma interna e ele sabe que ele tem uma externa. Agradeço por todas as minhas conquistas materiais, culturais e espirituais. Então, ele já agradece por tudo que ele conquistou. Na matéria, que é muito importante, no nível cultural, de tudo que ele sabe, e as conquistas espirituais dele. Então, ele não deixa nada de fora. Aqui, em determinado momento, eu li que essa oração, não sei onde é que está. Aqui, ó, 25 apontamentos sobre todas as áreas pensáveis e impensáveis da vida do ser humano. E eu fiquei pensando, depois eu vou ver aqui o que ele não pensou. Mas está parecendo que ele conseguiu fechar tudo realmente. Né? Está parecendo que sim. Agradeço, acima de tudo, pelo engrandecimento da minha fé e pela força que me mantém unido a ela. E eu já falei isso aqui em outros momentos, eu vou falar de novo. O meu pai e a minha mãe são pessoas que têm muita fé. Uma fé assim, aquela fé de eu vou pôr o pé e Deus vai pôr a escada.
mas não exatamente uma fé cega, uma fé. É realmente essa fé, essa certeza de que Deus está ali o tempo todo, o tempo todo. E eu muitas vezes duvidei disso. Eu muitas vezes, durante muitas ocasiões, eu não sei se hoje ainda, se eu tenho essa fé toda. Eu sei que não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Eu sei disso. Mas tem hora que eu ainda dou uma mexidinha. E ele ainda fala, ele fala que agradece, né, que agradeço acima de tudo pelo engrandecimento da minha fé e pela força que me mantém unido a ela. Então tem uma força, tá vendo? Que mantém a gente unido à fé. Agradeço pela proteção contra as forças negativas e contra a inveja das pessoas, que de alguma forma possam prejudicar o meu caminho, quer anulando essas forças ou isolando essas energias. Agradeço pela recompensa explícita que é atribuída para as pessoas que lutam por paz, por igualdade e por um mundo justo e saudável. E aí eu quis dar uma paradinha aqui também. Então, o que ele fala aqui? Que quando a gente luta por paz, por igualdade, por um mundo justo, a recompensa é explícita. Você tem a recompensa, sim. Ele já agradece por ela. Agradeço pelo perdão dos meus erros em pensamentos, atitudes, omissões e falhas humanas, assim como perdoo os erros dos meus ofensores. Ele agradece esse perdão que as pessoas têm com ele para com ele, né? E ele para com as outras pessoas. Eu provo o poder de sua força e sei que nenhuma folha cai da árvore sem que queira ou permita. Confio plenamente toda a proteção da minha vida e do meu destino em suas mãos. E ele encerra falando: agradeço por tudo, hoje, em todos os dias e sempre. Então não tem alguma coisa que eu possa procurar, não, porque ele já agradece por tudo, né? Então qualquer coisa que eu for falar, tá aqui no tudo. E eu não posso deixar de pontuar uma coisa. Quem fez essa oração, como a gente comentou lá no começo, foi uma pessoa que é deísta, que acredita em Deus. Né? Ela acredita em Deus. E a gente vem de um mundo, a gente está no mundo, a gente vem de uma cultura, é isso que eu queria falar. A gente vem de uma cultura que precisa de uma religião. Uma das perguntas que todo mundo faz para todo mundo é: qual religião que você é? É impensável na nossa cultura você não ter uma religião. Aí mesmo que você não tenha, né? Como eu hoje, eu não me considero. Eu me considero espiritualista. Eu tenho uma bagagem imensa espírita, mas eu me considero espiritualista. Aí eu vou e ainda justifico. Ah, eu era católica, depois passei pelo espiritismo e agora eu sou espiritualista. Né? Porque precisa ainda dessa, a gente, essa forma nossa de pensar, essa é cultural mesmo. Né? A gente pergunta: qual religião que você é? E às vezes a pessoa fala: não, eu não tenho religião. Você fica assim, às vezes. Né? Eu já passei disso, mas eu já me peguei pensando muito: não tem religião? Como que é não ter religião? Né? Então vem uma pessoa que não tem religião, que não tem nada a ver com... Porque a gente confunde, né? Religião com fé em Deus. E tanto faz se ele acredita em Cristo, se ele acredita em Maria, se ele acredita em santos, se ele acredita em Buda. Tanto faz. Tanto faz se a gente acredita nisso. O que é importante é essa gratidão. É estar grato e ter a certeza que tudo está controlado por um Deus, por uma inteligência suprema e que ela sabe o que está fazendo. A gente não sabe. Estamos aí tentando entender, estamos estudando e tal, mas que ele sabe, que ele governa, que ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo. Isso. Então, eu achei que essa oração ela tem tudo a ver com o propósito do devocional.
Sim, Um incrível, muito propósito legal. de abertura. Muito bom. E tudo a ver com o que a gente falou antes, né? Todos os assuntos têm sido bastante sincrônico as energias do que vocês estão fazendo. A gente não faz uma combinação com muita antecedência. Vocês no dia anterior me falam, né, o que vão dizer, mas está vindo numa sincronicidade, principalmente também com relação ao que acaba acontecendo no Meditando com a Gel, né? Com a carta que vem, está havendo muita sincronia, né? Desse inconsciente nosso, né? Estamos num inconsciente coletivo, trazendo questões importantes para todas nós, e aí os assuntos estão se conectando de uma forma muito bonita. Lourdinha, amei a sua participação, obrigada. Acho que as meninas também amaram. Antes da gente encerrar, eu quero falar, primeiro, quem está lá no Terapia em Ação, eu compartilhei a live da semana passada das meninas, do Ressoar, a live da série da Pedagogia do Amor. Então, elas falaram sobre gentileza e perdão. Eu compartilhei porque acho que foi uma das lives mais instrutivas, mais bem estruturadas que elas já fizeram, assim, com muito orgulho no coração, de ver esse projeto brilhando desse jeito, né? Vendo a Soninha e a Shirley batendo um bolão nessa Ela série. ia Aí, falar, esse né? bate-bola dela está Muito impressionante. gostoso. É bem gostoso. E para amanhã, desculpa, gente, já vou botar aí no coraçãozinho de vocês. O tema, nós estamos quase chegando ao fim da série da Pedagogia do Amor, mas amanhã vai ser Amor na Prática, humildade, generosidade e honestidade. Esse é o tema de terça-feira. Então, fiquem ligados, está realmente muito indo, ao mesmo tempo que tem muito embasamento, muito conteúdo, tem teoria ali, tem uma série de tá bem estruturado tecnicamente o conteúdo, também vem com uma carga amorosa, transformadora, de fácil entendimento, e elas realmente estão batendo um bolão. Então, eu agradeço as meninas por esse processo. Quero agradecer também a Ellen, que ontem compartilhou no stories dela, ela assistindo a nossa aula, a aula do dia da cirurgia dela, que foi tão bonito, né? A gente estava lá totalmente emocionado e ela assistiu. Olha que legal, né? Ela vai poder assistir sempre que ela quiser. E foi mesmo um momento de muita felicidade para a gente saber que ela estava bem. E eu queria muito agradecer, Lourdinha, você, agradecer o conteúdo que você trouxe, foi bastante relevante, bastante gostoso, um conteúdo bom, gostoso da gente ouvir. Obrigada pela tua participação. Parabéns também por tudo que você tem feito no seu canal. Você com a Roberta no Show Ansiedade, Show Depressão. Quem quiser, gente, vai na bio. Vou marcar o nome da empresa de terapia da Lourdinha. Vocês vão lá e vai ter como vocês terem informações de como entrar nos grupos Show Ansiedade, Show Depressão. É um trabalho bem focado que elas estão fazendo para pessoas que estão passando por alguma dificuldade nessa área. Tá? Então, se você tem alguma vontade de estar num grupo de apoio, entre nesse grupo. Elas estão fazendo um trabalho lindo com lives, com Zoom, com encontros no Zoom, com vídeos. Então, está um trabalho Com muito muito bonito. conteúdo, Gel. A gente está Isso, trazendo tá muita coisa. É um grupo de sim, tá apoio que realmente está ajudando. Quem quiser, né? Como a Roberta fala, vamos tomar o remédio, gente. O remédio está aí, vamos tomar. é isso aí. Agradeço a Parabéns todos. pelo trabalho que Eu que vocês estão agradeço. fazendo. Parabéns por todo o conteúdo que vocês estão desenvolvendo. É muito bonito ver esse crescimento de todas vocês, ver vocês indo para frente. E a Glaucia falou, obrigada, lindas. A Ellen, foi muita emoção o dia de ontem. Vocês nem É, imaginam como meu coração está. Amo essa egrégora. A Eleni falou, grupo maravilhoso. Eu agradeço, eu te Mudinho, por tudo. agradeço. Agora é o teu espaço para despedir das tuas amadas aí, das pessoas que estão nos assistindo. E eu agradeço muito, muito, muito. Tá bem? Um beijo. Muito obrigada a vocês. Tchau, fiquem com Deus. A Glaucia está aí falando, ó, que semana passada entrou no Show Ansiedade lá. Quando a gente viu, a Roberta falou assim, Lourdinha, é a Glaucia. Eu falei, uai, deixa eu entrar. Claro que ela ia deixar, né? Mas a gente surpreendeu e realmente foi muito bom.
Ela pegou a sintonia certinha, foi uma reunião excelente. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Bom dia para vocês. Umas às outras. Oi, desculpa, te interrompi. Não, não, eu queria falar assim, vamos começar a semana agradecendo. Vamos pegar esse gancho e vamos começar já no agradecimento. Muito obrigada. Tchau para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada, Lourdinha. Tchau. Obrigada a você. Um beijo.